A não ser em caso de... Vê se eu entendi. Não. Vê se eu entendi. A não ser... Tá, eu entendi sim. Eu entendi. Nós Onde vamos vocês, permitir. onde vocês vão pegar. Tá, calma. Deixa eu ver se eu estou entendendo esse raciocínio. Você está puxando para o sentido de que o divórcio ele é inviável. Que o casamento ele é insolúvel. Sim. Você está querendo levar Isso é para esse bíblico. ponto. Né? Isso é bíblico. Não, não estou dizendo que é ou deixa de ser, não. Eu tô só para deixar claro a intenção que você está querendo exatamente. levar, a linha de pensamento que você defende. É, porque a gente pode É explanar, essa, né? explanar mais do que a Bíblia Quer dizer, fala. não tem jeito, então. A pessoa Não, casou, acabou. Agora, ele tem esse pensamento que é para acontecer. Assim, vamos Só lá. para saber a ideia dele, Aham. ele que está falando. Tá, né? eu posso falar mais no sentido assim. Casou, acabou. Eu pedi Não tem mais, não tem... Aí vai ter 10 minutos. É não, isso? bicho. Claro, eu vou explanar isso. Mas melhor. então cada um É falar quase 10 isso. minutos e tu filma. Pastor, Faz igual vamos nos debates lá, filma um pouco de vamos cada esperar pessoa. isso Lá você pega Ele terá 10 vira pro rosto do cara, do cidadão, do irmão. Aí. A base plena que nós devemos ter é de, primeiro ponto, quem criou o casamento? Deus. Então as regras são de quem? Dele. Ah, ótimo. Isso já é um bom entendimento. Então significa que nenhuma regra humana pode alterar Claro. o que é regra de Deus. Claro. Então, ao ponto, se Deus o criou, Deus especificou primeiro o porquê dele o ter criado, isso a Bíblia nos fala, e ele determinou até quando isso seria válido, correto? Se vocês puderem abrir aí a Bíblia 6, eu não sei se estão com Romanos capítulo 7. Os 3 primeiros A versículos partir do do capítulo 7. o versículo principal eu acho que é o primeiro. Não, sim, mas esses vão ser explanados pra gente, né? Dentro daquele versículo. Romanos 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte. E olha que é muito sério porque ele está explanando isso, especificamente ainda dando uma ênfase que ele estava falando isso para os cristãos, os irmãos, quer dizer, que deveriam ter uma conduta totalmente contrária ao mundo, né? E ele fala o seguinte, não sabeis vós, vírgula, irmãos, ele abriu parênteses, pois que falam os que sabem a lei. Quem tem a obrigação de saber a lei de Deus? O muçulmano ou nós, como cristão? Nós. E ele fala que a lei de Deus tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Né? Ele fez uma pergunta que vive, vocês sabem isso. Quer dizer, até a morte. Né? Exatamente. Segundo versículo. Porque a mulher que está casada, sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei. Qual lei? A do Fórum de Samambaia? Não, a lei de Deus. Mas morto o marido, opa, ele morreu, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido está vivo, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, morreu, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Quando é que há uma possibilidade, então, de um segundo casamento? Quando eu me torno viúvo. Para Deus só existe o solteiro, casado e viúvo. Não existe divorciado, até porque eu abro uma margem errônea. Por quê? Para os cristãos. Como os cristãos de hoje podem amar alguma coisa que Deus diz odiar? Ou ele não diz que odeia o divórcio? Isso causaria um problema seríssimo entre eu e Deus. Eu passar a amar alguma coisa que o meu Deus diz odiar. Causa-nos um problemão. Mas entra uma questão aí. Qual? Aliás, uma só não, tem mais, mas primeiro. Duas aí, graças. Moisés foi autorizado a permitir carta de repúdio. Moisés, né? Ele fez o quê? Sim. Ele foi autorizado por Deus para fornecer a carta de repúdio. Agora tem motivo? Não, foi. Dureza do coração. Agora tem motivo? Tem. Qual foi o motivo? A dureza do coração. Mas teve. Foi o que É eu possível. falei, foi o que eu falei, a brecha da lei. Aí Mas ainda tem outra coisa ainda. Ainda tem outra coisa. tem dois fatores aí que Vamos? também vai dar legalidade. Vamos supor, o irmão Marcos aqui, olha, presta bem atenção, o irmão Marcos casou, certo? Foi lá e tal, noivado, casamento. Beleza. No dia de ele tomar a esposa dele, o que é que acontece? Um acidente. Acontece um acidente com ele e ele fica inválido sexualmente. Ele não tem como coabitar com a esposa dele. Esse irmão ele vai estar condenado? Por que vocês chamam a condenação de uma coisa que foi criada por Deus? Não. Ele fez a pergunta, ele fez a pergunta. Agora, Quer dizer que tanto o Marlon está condenado porque sexualmente ele não pode satisfazer a esposa dele, não pode, Nem né? gerar filho, E a mulher dele também.
Querendo ter filho. Tá presa por causa de... Porque não pode se relacionar com ela sexualmente. Aí vamos estar os dois presos. E o desejo dela é ter filhos. E quem falou que a base total do casamento é simplesmente o relacionamento Não estou falando que é sexual, né? simples. Estou falando assim, é Não, uma mas aí, pergunta. aqui a gente É tem uma mais duas colocações. É uma Tá, questão. Sim, porque ele está debaixo da lei de Deus. Tá, mas aí é o está seguinte, casado. aí o que acontece? Vivo. Ele não pode se relacionar com a esposa dele. Quer dizer, houve um acidente, né? E a genitália dele foi, vamos dizer assim... Eu fiquei acabou. tetraplégico, Sim, Exato. tetraplégico. Tá. A esposa dele, que não teve absolutamente nada, Só isso. também, quer dizer, não pode. Como é que, eu estou falando, diante daquilo que o irmão colocou, diante do que a palavra de Deus expressa, como fica a vida do irmão Marcos perante Deus e a vida da esposa dele? Casados, hein? Ambos estão casados e permanecem casados, independente do Mas- poderio de ter relacionamento sexual ou não. Aí Estão ela debaixo. vai ficar presa. Se ela procurar um outro relacionamento enquanto ele ainda é inválido, mas estiver vivo, ela será Tá, chamada mas adulta, isso é né? fácil? Isso é fácil, Pra quem tá de fora. teoricamente, para a vida dos outros. Mas para a vida minha não é, para a sua também não é. Será? Então, Eu posso fazer uma Tem observação? mais em duas relação- colocações aí do Deixa eu- divórcio, que é possível. Deixa eu fazer uma observação em relação à fala do pastor Ezio, porque a pergunta ela foi bem enfática, né? Pintou-se um quadro real, onde a vida sexual do casal foi interrompida por uma tragédia, por uma fatalidade. E a pergunta é, agora eu como homem, vou ser atingido nas minhas necessidades sexuais, né? Por causa de um problema que envolveu minha esposa ou que me envolveu e está prejudicando a minha esposa e vice-versa. Se a gente for observar Você quer? a visão de matrimônio sob essa perspectiva, nós não estamos analisando o matrimônio como algo instituído por Deus, com as suas próprias regras. Nós vamos estar olhando para o matrimônio partindo do princípio do antropocentro, ou seja, do meu mundo de homem, os meus direitos e necessidades, como meio de regulamentar o que deve e o que não deve acontecer no matrimônio. Aí é claro que a Bíblia vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Quem é o tolo que vai dizer assim, não, tu merece ser condenado? Só concluindo. Beleza. Agora entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Casamento, primeiro é uma instituição, né? É o mandamento pela lei de Deus, a origem dele. com uma finalidade. É com a fidelidade. E essa lei ela é ratificada. Olha só como isso aqui é grave. Ela é ratificada com o meu voto. Entende? Essa lei do matrimônio ela só passa a ter validade entre eu e uma mulher quando eu ratifico essa lei. Ou seja, quando eu reconheço e dou legalidade para ela. E como é que eu dou legalidade para essa lei do matrimônio, do casamento? Através de um voto em público que eu faço diante dos meus pares que testemunham. Qual que é o voto? É me feita uma pergunta. Você aceita fulano como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na doença, em tudo? Preste atenção, como é que se legitima um casamento? Eu estou fazendo um voto. Aí eu pego, eu confesso com a minha boca. Não, eu reconheço que isso é instituído por Deus e eu faço o meu voto de ser fiel. Aonde? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Opa! Não coca. Entendeu? Então, a partir daí, a lei do matrimônio passa a ter validade aqui na terra através do meu voto público. Então, se eu uso razões humanas por causa de uma tragédia, de um acidente ou de uma doença, que não me permite ter a vida sexual, e eu vou deixar minha esposa, ou a minha esposa vai me abandonar, está acontecendo dois crimes que eu estou cometendo. Primeiro, eu estou violando a lei de Deus. Segundo, eu estou transformando o meu voto num voto de tolo. Porque eu me comprometi com o voto. E a Bíblia diz assim, aquele que faz o voto e não cumpre, seria melhor que não fizesse. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Ou seja, então quando eu caso, independente do que acontece, eu estou amarrado com dois princípios. O princípio natural do casamento e o princípio do voto. Entendeu? O princípio do voto que sai da minha boca. Então é muito mais grave do que se imagina. Agora eu tenho... É grave, mas aí tem uma coisa, porque no caso do voto que foi feito, o voto foi intencional. Quer dizer,
eu quero fazer, eu quero ser fiel, tal, minha esposa também quer ser fiel, tal. Agora, o que foi que houve? Houve um acidente, né? E agora? Não foi a intenção quando votou, mas a situação agora é circunstancial. Aconteceu uma circunstância. Aí, do meu ponto de vista, quer dizer, do meu casamento, é o seguinte: o que é que Deus fará nessa circunstância? Eu tenho uma colocação rapidinho. Mas quando Deus Já ele é abençoa difícil. o casal, ele fala para os dois, ele abençoa com a fecundidade e diz assim: vocês, parafraseando, vão ter filhos e vão povoar e vão encher a terra. Deus não falou vocês vão ficar casados Essa é e vocês vão ficar satisfeitos um no outro, sem ter filhos, sem ter nada. Quando ele coloca que a bênção e a fecundidade é uma bênção de Deus, quando a gente vê lá em Gênesis 1, ele já abençoa com a fecundidade não só o homem, mas todos os animais que ele fizeram, as árvores, tudo, ele abençoou. E a bênção foi que eles tivessem filhos e tivessem condição de encher o mundo. Então, quando a mulher casa, a maioria vão querer ter filhos. E aí, como o pastor disse, nós casamos e votamos na perspectiva de constituir uma família. Foi algo que não foi Premeditado. não foi premeditado. E aconteceu isso. Mas o sonho dela ainda é ter filhos. Agora entra dois